Vamos lá, gente. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui no, no enésimo dia da quarentena, já perdi a conta. Enfim, nesse confinamento aqui necessário em função da pandemia da Covid-19, fazendo comentário de mais uma questão da Olimpíada Nacional de História do ano de 2019, né? Da edição do ano passado, obviamente. Então vamos lá, vamos fazer o comentário da questão 13, da segunda fase da ONBH, tá? Uma questão excelente, uma questão que quem elaborou tá de parabéns, assim, foi de uma felicidade ímpar por trazer um texto maravilhoso, um texto de uma ironia, de um sarcasmo e de uma acidez que era típica do Machado de Assis, publicado alguns anos, né, depois da abolição da escravidão no Brasil, né, que ocorre em 1888. O texto é publicado em 1892. Vamos lá, a semana de 16 de outubro de 1892. No diálogo, ali, enfim, o Machado de Assis faz uma crônica como se ele estivesse ouvindo, né, como se ele estivesse ali espreitando o diálogo entre dois burros e cavalos, enfim, é a brincadeira que ele faz, que eram a força motriz dos bondes que estavam sendo substituídos, né, dos bondes de tração animal que estavam sendo substituídos no Rio de Janeiro, naquele período do final do 19 na virada para o 20, né? Estava acontecendo um período de modernização, mas muito mais do que falar da modernização, o Machado de Assis está falando, está tecendo uma crítica política contundente, né, às expectativas e à realidade de fato, está fazendo uma relação muito inteligente entre a expectativa que se tinha em relação à abolição da escravidão e a realidade que pairava e que imperava na sociedade brasileira após a assinatura da Lei Áurea, que na verdade ela é nada mais do que o ponto final de um processo de declínio do uso do trabalho escravo que já vinha ocorrendo desde a década de 1860, 70, né? Desde do fim do comércio internacional de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz. Mas então a gente, reproduzindo aqui os itens, as alternativas que são assimiladas, né, que são apresentadas para o candidato, para os alunos, os itens A, B, C e D, né, sempre na lógica da Olimpíada Brasileira de História, não há uma questão, não há a questão correta. Existem questões que são possíveis, existe a mais completa, a mais correta, que sem dúvida nenhuma é a letra C, né, porque mostra que o diálogo entre os burros, né, que são a força motriz do bonde, o diálogo entre os burros, pode ser entendido como uma imagem da relação ambígua entre as expectativas e as frustrações que a abolição de 1888 causou entre os grupos abolicionistas e escravizados, né, ex-escravizados, já naquele contexto de 1892, tá? E aí, obviamente, o Machado de Assis, de forma muito característica da crônica dele, faz essa interface entre a política e a literatura. E é por isso que nessa questão, o item B ele deve ser descartado completamente, ou seja, a questão que o aluno zeraria, né? O grupo, a equipe zeraria, porque ela estaria completamente descartada. A crônica de Machado de Assis não contém aspectos políticos, devendo ser lida e analisada em seu conteúdo literário. As demais alternativas apresentadas, todas têm um elemento correto, mas sem dúvida alguma a letra C é a que está sendo apresentada de forma mais completa, mais correta, porque apresenta exatamente essa relação entre as expectativas criadas entre os abolicionistas e a realidade de fato entre os escravizados naquele processo de transição do trabalho escravo, longo processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre do Brasil, da virada da monarquia para a república. É isso, espero ter sido claro, tá? E sigamos nos comentários das próximas etapas. Obrigado, valeu!